A história começa com um homem e uma mulher, ambos de kimonos, caminhando em silêncio à beira de um rio. Por fim, eles atravessaram uma ponte e continuaram a andar até chegarem a um ponto específico daquela via fluvial. Naquele instante, o homem apontou as corredeiras do rio e disse que aquele rio era um verdadeiro devorador de homens. A mulher, então, aproximou-se dele a ponto de tocar seu ombro com a cabeça, e após chamá-lo de sensei, disse-lhe que era hora de irem juntos, ao que ele prontamente concordou. Logo depois, ambos amarraram as mãos com um cordão vermelho e ele declarou, após chamá-la de Saiken, que estariam juntos para sempre daquele momento em diante. Contudo, antes que pudessem fazer ou dizer mais alguma coisa, um caminhão surgiu e os atingiu em cheio. Uau, nem sequer havia uma estrada ali. O caminhão-kun realmente leva seu trabalho a sério. Enfim, divago, naquele dia, um certo grande autor e sua amada partiram daquele mundo. Nosso protagonista acordou no que parecia ser uma igreja, e ele concluiu que aquele era o mundo para onde as pessoas iam após a morte. De fato, ele até ressaltou que era um lugar de estilo ocidental. Naquele momento, uma mulher que parecia uma sacerdotisa elfa apareceu e lhe disse que aquele não era o mundo após a morte. Ela então o acolheu e se apresentou como a guia daqueles que desciam sobre aquele mundo. Seu nome era Annette. Ela também lhe explicou que ele estava em um mundo diferente daquele de onde viera. Ambos caminharam em direção a uma janela, e ele pôde ver um dragão voando lá fora, enquanto ela lhe dizia que ele havia sido escolhido e transportado para lá, para aquela terra envolta em escuridão, chamada Zauberberg. Annette então indicou que sua missão era que ele se tornasse um herói que traria luz àquele mundo. Contudo, sua reação foi bastante incomum. Em vez de entrar em pânico ou se empolgar, ele manteve sua postura inabalável e apenas quis confirmar se, após falhar em matar sua amada e a si mesmo, ele havia sido levado para aquele mundo tão estranho. Após Annette confirmar, ele apenas disse que sua vida havia sido vergonhosa. A sacerdotisa então estava prestes a lhe contar os detalhes de sua missão, mas antes que pudesse dizer algo, ele tomou vários comprimidos sedativos em outra tentativa de tirar a própria vida, o que deixou a mulher em pânico. Contudo, a sacerdotisa pensou rápido e usou magia purificadora para salvá-lo. Quase imediatamente ele acordou e, sem perder a compostura, disse a ela que não precisava ter feito aquilo. De fato, ele acrescentou que ela o estava incomodando e pediu para que parasse. No entanto, a mulher não lhe deu ouvidos. Ela o repreendeu e reafirmou que ele se tornaria um herói que cumpriria sua grandiosa missão de salvar aquele mundo. Infelizmente para ela, ele respondeu que não se importava com aquilo, e acrescentou que estava apenas procurando um lugar para morrer. Ele então começou a tomar mais pílulas, o que deixou a sacerdotisa em pânico novamente. A mulher então perguntou por que ele estava fazendo aquilo após ter sido escolhido por aquele mundo. Ele riu dela e disse que não havia pedido para ser escolhido, mas a sacerdotisa perguntou de volta se ele não havia sido visitado por um caminhão, o que ele confirmou. Ela então explicou que o caminhão era o caminhão de seleção para outro mundo. Uau, o caminhão-kun é cânone nesta história. Entre as muitas pessoas no mundo antigo do nosso protagonista que viviam vidas infelizes, apenas aqueles atingidos por aquele caminhão conseguiam refazer suas vidas neste mundo. Esse era o serviço que eles ofereciam. A propósito, enquanto ela tentava vender-lhe quão maravilhosa havia sido a oportunidade que lhe fora dada, ele continuava a tomar pílulas sedativas como se fossem doces. No entanto, assim que a sacerdotisa terminou, ele se aproximou dela, pegou seu cajado e disse-lhe que o caminhão havia interferido no que deveria ter sido o momento mais feliz de sua vida. Ele então perguntou quem eles eram para decidir se alguém era infeliz ou não. Em seguida, começou a fumar. Quanto à sacerdotisa, ela não conseguia acreditar na atitude dele. Ela pensou que ele havia sido salvo de uma vida infeliz, mas ainda assim estava agindo daquela maneira. Logo depois, ela lhe mostrou suas estatísticas na tentativa de animá-lo. Afinal, sem exceção, todo humano levado para aquele mundo recebia a capacidade de empunhar poderes sobre humanos. Infelizmente, suas estatísticas eram quase nulas. Ele estava tão fraco que, mesmo após ser desintoxicado, ainda apresentava o status de envenenado. Ela então começou a entrar em pânico e rapidamente vasculhou todas as suas janelas de status apenas para confirmar que ele era extremamente fraco. Ele então tentou sair, mas ela segurou sua mão e pediu desculpas, pois parecia que ele realmente havia sido levado para aquele mundo por engano. De fato, ele não era apto para viver naquele mundo. Contudo, ele apenas sorriu para ela e respondeu que aquela havia sido a história de sua vida.
Ela então lhe ofereceu para ficar na igreja por um tempo, pois ele estava muito fraco para sobreviver lá fora, mas ele a rejeitou e decidiu partir. Naquele momento, ela finalmente percebeu que ele era, de fato, um homem diferente. Até então, ela havia fechado seu coração aos escolhidos porque a atitude deles era, em suma, terrível. Eles eram todos uns idiotas, então ela simplesmente os lisonjeava repetidamente. No entanto, aquela vez foi diferente, ele realmente a havia tocado. Ela então tentou impedi-lo, pedindo-lhe para ao menos escolher uma profissão antes de partir, e ele respondeu que já tinha uma: Ryder. Depois ela elogiou suas orelhas e partiu. O que ele não sabia era que, com suas ações, ele havia confirmado a ela que era o homem que ela estava esperando chegar. Algum tempo depois, ele caminhava por uma pradaria enquanto comia seu doce quando uma voz em sua cabeça lhe disse que ele havia ganhado 5 pontos de experiência por descobrir as grandes planícies de Estan. E é claro que isso o irritou, já que ele sofria de enxaquecas. Infelizmente, o sistema não se importou e o informou que ele havia subido de nível, então estava no nível 2 naquele momento. Logo depois, ele ouviu o grito de uma mulher gato e descobriu que ela havia sido atacada por uma árvore da morte. Ela então o reconheceu como um aventureiro e pediu sua ajuda. Ele olhou para ela e percebeu que naquele dia estava encontrando pessoas com orelhas de formatos estranhos. Ele também pensou que mulheres morrendo eram sem dúvida belas. Ele então perguntou se poderia escrever um romance baseado nela. Isso irritou a mulher, e ela o instou a salvá-la. Ele então tentou alcançá-la, mas ela estava sendo mantida muito alto, o que levou a um momento bastante constrangedor. Ela então perguntou se ele tinha uma espada, alguns feitiços ou algo assim. Imediatamente depois, a árvore o agarrou pelo pescoço e ele achou engraçado ser asfixiado, o que por sua vez exasperou a mulher. Ela até o chamou de bastardo inútil e nojento. Por outro lado, ele estava desfrutando daquele momento, já que estava finalmente morrendo. Aquelas árvores possuíam a habilidade de sucção que lhes permitia roubar a força vital de seus cativos. Infelizmente para todos, exceto para a mulher, é claro, ao sugar a força vital do nosso protagonista, a árvore foi envenenada e morreu antes que pudesse matar seus cativos. Nosso protagonista, então, lamentou ter sobrevivido, e o sistema o informou que ele havia infligido 300 pontos de dano devido ao seu veneno, subindo um nível. Ele estava no nível 3 naquele momento. Quanto à mulher gato, ela não conseguia acreditar em como ele havia matado a árvore. Ela até disse que ele estava apenas fingindo ser fraco para enganar o monstro, ao que ele respondeu que era apenas um homem que havia desejado a morte, e no entanto havia sobrevivido. De fato, ele havia tentado 5 vezes, sem sucesso até aquele momento. Ela então tentou animá-lo, convidando-o para sua casa como forma de agradecê-lo por ter salvado sua vida. Contudo, quando ela pegou sua mão, ele olhou para o cordão vermelho e finalmente pensou em Saken. Ele então se perguntou se ela também havia ido para aquele mundo. Ele se afastou, ignorando as tentativas da mulher gato de lhe dizer seu nome. Ele estava ocupado demais pensando que acabara de encontrar uma razão para viver naquele outro mundo tão peculiar. Ele encontraria Saikan para que pudessem finalmente morrer juntos. Enquanto isso, na igreja, a sacerdotisa orava aos deuses daquele mundo para que protegessem aquele aventureiro e permitissem que se encontrassem novamente um dia. Naquele instante, nosso protagonista abriu a porta da igreja, o que deixou a sacerdotisa muito feliz. No entanto, enquanto ela corria para abraçá-lo, a mulher gato apareceu atrás dele, perguntando por que eles haviam ido para aquele lugar. A sacerdotisa congelou ao ver a mulher gato, pois não sabia quem ela era. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, nosso protagonista, que gostava de ser chamado de Sensei, disse a ela que tinha uma pergunta. Logo depois, ele disse que estava procurando por uma mulher chamada Sakon, e perguntou se ela tinha alguma ideia de onde ela poderia estar. Aquela pergunta chocou a sacerdotisa, pois implicava a existência de outra mulher na vida dele. Infelizmente, a sacerdotisa não sabia de nada, e ele deixou a igreja com a mulher gato, pensando que não tinha nenhuma pista para encontrar Saken. A mulher gato então tentou animá-lo e disse que, já que ainda tinham um caminho a percorrer até a casa dela, deveriam parar na cidade-castelo de Wrath. Ela então tentou pegar a mão dele, mas a sacerdotisa apareceu de repente e a atingiu com seu cajado. Ela então repreendeu a mulher gato por ser desavergonhada ao segurar a mão de um homem em público. A mulher gato então perguntou por que ela havia decidido ir com eles, antes de provocá-la, dizendo que ela estava apaixonada pelo sensei. Isso assustou a sacerdotisa, que tentou justificar suas ações, dizendo que, como pessoa do clero, ela tinha a responsabilidade de proteger aquele fraco de outro mundo.
A mulher gato ficou surpresa ao saber que ele era de outro mundo, mas rapidamente esclareceu que ele era forte porque havia matado instantaneamente uma árvore da morte para salvá-la. A sacerdotisa não conseguia acreditar que ele havia se aproximado tanto de outra mulher e entrou em pânico. Afinal, salvar a vida de alguém era algo muito importante. Quanto ao sensei, ele finalmente havia encontrado um bom lugar para tirar uma soneca, um caixão que alguém havia deixado em uma pilha de lixo. Ele então pediu às mulheres que o acordassem quando chegassem ao destino, e a sacerdotisa imediatamente pegou uma corda para puxar o caixão até lá. Enquanto isso, em um castelo, uma dama de cabelos rosados olhava para o lago à sua frente, mantendo uma expressão triste. A sacerdotisa e a mulher gato estavam fazendo um enorme esforço para puxar o caixão. Com nosso protagonista dentro, usando 2 cordas, era visível que estavam muito cansadas, pois era excessivamente pesado. De fato, a mulher gato não aguentou mais e gritou com o sensei, já que ele podia andar com as próprias pernas. Contudo, não houve resposta. E a mulher gato até suspeitou que ele pudesse estar morto, mas a sacerdotisa rapidamente verificou sua janela de status e confirmou que ele estava bem. Ela então sugeriu que continuassem, já que estavam perto do castelo. A propósito, devido ao nosso protagonista ter chamado a mulher gato de Tama, Annette continuou fazendo o mesmo, apesar de saber que não era o nome dela, porque queria provocá-la. Quanto ao sensei, ele estava pensando em Saken e jurou a si mesmo que a encontraria para que pudessem se matar juntos. Algum tempo depois, eles chegaram ao seu destino, a cidade-castelo de Roth, e Tama abriu o caixão enquanto acordava nosso protagonista. Ele rapidamente saiu do caixão e, depois de ver tudo ao redor, não pôde deixar de se convencer de que estava, de fato, em outro mundo. Uau, as pessoas daquela cidade são realmente muito duronas. Eles viram uma pessoa acordando de um caixão no meio de uma rua movimentada e mal reagiram. Logo depois, Annette sugeriu ir ao castelo e ter uma audiência com o rei. Depois eles se encontraram com o rei, que os acolheu gentilmente, apresentou-se como Thomas, e sua filha, a princesa Charlotte, fez o mesmo. Ele então lhes ofereceu para descansar aquela noite nos aposentos do castelo, o que foi muito bem recebido pelas mulheres. Embora o rei tenha concordado com isso sob uma condição, ele queria ouvir histórias de viajantes porque as amava muito. Depois de ouvir isso, o sensei sorriu e perguntou se poderia contar como era dormir em um caixão. É claro que isso assustou o rei, que até pensou que nosso protagonista pudesse estar ameaçando-o. Felizmente, Annette interveio rapidamente e elogiou a beleza da princesa. Isso aliviou o clima, e o rei, feliz, disse a ela que sua filha se casaria em breve. Ele até lhes pediu conselhos sobre aquele assunto. Imediatamente depois, ele apresentou Gomes, o valente guerreiro, e Otto, o menestrel errante do amor, aos viajantes. O rei então explicou que talvez devido à influência do irado Lorde das Trevas, a atividade de monstros havia aumentado nos últimos tempos. No entanto, ele havia envelhecido demais para lidar com aquele problema. Então ele havia decidido que um daqueles dois se tornaria o marido de Charlotte e o próximo rei. O problema era que Charlotte ainda não havia escolhido um candidato, então ele perguntou aos viajantes quem seria o marido mais adequado para Charlotte. O sensei então parou de comer seu doce e, com uma postura solene, respondeu que não tinha a menor ideia, o que assustou o rei. Contudo, nosso protagonista não parou por aí. Ele disse que o futuro de Charlotte dependia daquela escolha crucial, então o rei não deveria estar aceitando conselhos sobre o assunto de viajantes que haviam acabado de chegar naquele dia. Ele também disse que o rei era horrível e um tirano. Ora, ele até acrescentou que Thomas não era apto para ser rei. Bem, pelo menos ele admitiu que, já que não era apto para viver naquele mundo, não tinha o direito de dizer aquilo. O sensei partiu depois disso, e tanto a sacerdotisa quanto a mulher gato começaram a se desculpar com o rei pelo comportamento dele. Elas disseram que por ele ser um outro mundano, ele poderia ser um pouco precipitado. Felizmente, a questão de ser um outro mundano foi suficiente para apaziguar o rei. A propósito, enquanto conversavam, a princesa não pôde deixar de encarar nosso protagonista até que ele saísse da sala do trono. Naquela noite, nosso protagonista estava em um dos quartos, olhando a lua através de uma janela, quando a sacerdotisa acordou e perguntou se ele estava com problemas para dormir. Eles estavam dormindo em camas separadas, caso você estivesse se perguntando. Ele virou a cabeça para olhá-la nos olhos e respondeu que nunca dormia bem. Aquelas palavras a atingiram profundamente e, após uma pausa, ela finalmente perguntou quem era Saken. Infelizmente, antes que ele pudesse responder, a sacerdotisa notou que Tama estava dormindo debaixo dos cobertores do nosso protagonista. A mulher gato estava até mesmo apoiando a cabeça nas coxas dele.
Aquilo foi demais para Annette, que atingiu a outra com um travesseiro e começou a repreendê-la. Ambas as mulheres continuaram a brigar por um tempo, e o sensei aproveitou o caos para sair do quarto sem ser notado. Ele então começou a vagar pelos corredores do castelo e, eventualmente, encontrou Charlotte, que estava olhando para o lago com a mesma expressão triste de antes. Ele se aproximou dela e disse que era uma bela vista. Ela concordou, e ambos começaram a contemplar o lago e o reflexo da lua em sua superfície. Contudo, ele rapidamente estragou o clima, dizendo que aquilo o fazia querer se afogar. Obviamente, isso assustou a princesa, que lhe perguntou se ele estava tão perturbado a ponto de desejar se matar. Mas ele apenas zombou dela e respondeu que lhe parecia que ela estava mais perturbada do que ele. Ela ficou em silêncio, mas depois de um tempo, ele disse que ela ainda não conseguia escolher entre o Sr. Gomes e Otto. Por um lado, o Sr. Gomes já era o mais confiável de seus soldados, e o rei também tinha fé em sua força. Por essa razão, ela provavelmente deveria escolhê-lo. Por outro lado, Otto era seu amigo de infância. Sempre que ela se sentia para baixo, ele escrevia canções e ia cantá-las para ela. No fim, ela não sabia o que fazer. Ele então riu um pouco e disse que, ao contrário dele, ela era uma garota verdadeiramente gentil que se importava com o pai. Ele também acrescentou que sua vida havia sido uma série contínua de problemas. De fato, ele havia tentado se matar e morrer com outra pessoa inúmeras vezes, o que incomodou muito seu pai e sua família. Contudo, ele deixou claro que nunca havia pedido a mais ninguém para escolher como ele deveria viver por ele. No fim, ela deveria decidir por si mesma o que faria, e para isso deveria se perguntar o que realmente queria. Ele partiu depois de dizer aquilo, mas aquelas palavras ressoaram profundamente na princesa. No dia seguinte, o rei convocou os viajantes novamente à sala do trono, onde ele estava junto com a princesa, Otto e o Sr. Gomes. A razão era que Charlotte finalmente havia escolhido com quem se casaria, então ele queria que os viajantes agissem como testemunhas. Annette e Thomas fizeram suas apostas e discutiram um pouco, já que apoiavam candidatos diferentes, e logo depois que o rei pediu a Charlotte que se postasse diante do homem que ela havia escolhido e proferisse seus votos, ela então foi em direção ao nosso protagonista, pegou sua mão e declarou que queria morrer junto com ele. É claro que isso assombrou a todos. Ora, até a sacerdotisa desmaiou depois de declarar que não havia Deus. Charlotte então explicou que, após conversar com o sensei, ela havia percebido que não queria se casar com nenhum dos candidatos porque ambos tinham coisas que a irritavam. Obviamente o rei não pôde aceitar aquilo e tentou forçá-la a escolher um marido. De fato, ele recebeu a decisão dela pior do que os próprios candidatos. A princesa então repreendeu o pai porque ele queria que ela se casasse sem perguntar a opinião dela. No fim, ninguém havia considerado os sentimentos dela, exceto nosso protagonista. No entanto, antes que pudessem continuar a conversar, o Sr. Gomes removeu sua armadura e revelou-se um Minotauro, um servo do irado Lorde das Trevas. Ele então confessou que pretendia adquirir aquele reino, tornando-se seu rei e depois oferecendo-o ao Lorde das Trevas. A pior parte para o Minotauro foi que ele havia revelado seu disfarce devido a um mal-entendido. Ele havia pensado que a princesa tinha visto através de seu disfarce, mas ela simplesmente não gostava dele. Infelizmente, ele não podia recuar naquele ponto, então decidiu matar a todos. Alguns soldados chegaram após ouvir a comoção, mas o Minotauro os derrotou facilmente. Logo depois, Thomas parou de tentar acordar a sacerdotisa e enfrentou o Minotauro. Afinal, ela era uma artista marcial de nível 14. Otto, como um menestrel errante de nível 89, começou a cantar uma canção com sua harpa e Tama pensou que receberia alguns buffs. Mas nada aconteceu, exceto nosso protagonista ser encantado pela melodia. A batalha continuou, mas Tama não conseguiu ferir o Minotauro. Pelo contrário, ele já havia ferido com seus chifres. Ele até declarou que a mataria com seu próximo ataque. No entanto, antes que pudesse agir, o sensei o interrompeu e perguntou se ele poderia matar a ele e a princesa primeiro. Isso pegou o Minotauro de surpresa, nem mesmo a princesa esperava por aquilo, mas ele calmamente explicou que ambos desejavam morrer. O Minotauro riu e respondeu que lhes concederia o desejo. Ele também acrescentou que depois queimaria a cidade até o chão, matando cada último cidadão daquele reino. O
O sensei então disse que não havia problema com aquilo, afinal já que estavam prestes a morrer, nada importava para eles. Charlotte começou a tremer, mas nosso protagonista ignorou, e o Minotauro lançou seu ataque. Logo depois, enquanto a princesa enfrentava a morte de verdade, Charlotte percebeu que não queria morrer, mas sim viver e proteger o povo daquele reino. Após ouvir suas palavras, nosso protagonista reconheceu seu verdadeiro desejo e disse a ela que sabia que ela era uma princesa gentil. Ele então a afastou, dizendo que ela não era apta para compartilhar aquele momento com ele. Infelizmente para o sensei, Annette finalmente havia acordado e criado uma barreira para bloquear o ataque, dizendo que não o deixaria morrer enquanto estivesse ao lado dele. Como uma sacerdotisa de nível 18, sua barreira era forte o suficiente para quebrar os chifres do Minotauro. Imediatamente depois, Tama desferiu o golpe final com um ataque de habilidade e enviou o Minotauro através da parede, diretamente para o lago. Depois, tanto Annette quanto Tama agradeceram uma à outra e enterraram a machadinha. Logo depois, o rei ajoelhou-se diante dela e pediu desculpas pelo que havia feito. Charlotte o perdoou, e ambos choraram juntos de felicidade. Mais tarde, Thomas abdicou do trono, e Charlotte, aos 16 anos, foi coroada rainha. Quanto ao trio, Thomas e Annette retomaram sua sagrada tarefa de puxar o caixão do sensei, enquanto ele descansava tranquilamente lá dentro. Ambas as mulheres se perguntavam se Charlotte ficaria bem, mas nosso protagonista rapidamente disse que elas não tinham nada com que se preocupar, pois fora uma decisão que ela mesma havia tomado. Ele então abriu o caixão e, olhando para o castelo ao longe, disse que, embora as mulheres que morriam fossem certamente belas, aquelas que se levantavam por conta própria também eram muito bonitas. Algum tempo depois, numa noite chuvosa, uma Annette ferida chegou a uma igreja, mas quando uma colega sacerdotisa tentou ajudá-la, ela conseguiu pedir que ajudasse seu companheiro em vez dela. A outra sacerdotisa então olhou para o homem ao lado dela e cerrou os dentes ao perceber que ele estava gravemente ferido. Logo depois, ela pediu para pegarem todas as poções de cura que tinham e para chamarem todos os sacerdotes presentes. Um flashback começou, mostrando Tama e Annette realizando a sagrada tarefa de puxar o caixão do sensei, com ele lá dentro. Então, elas decidiram fazer uma pausa para comer alguma coisa. Logo depois, o Ultra Mega Chad desta história, bem, ele não apareceu. E nem acho que exista um, para começo de conversa. Quanto ao nosso protagonista, ele abriu o caixão e a sacerdotisa lhe ofereceu um pouco de pão. No entanto, ele perguntou se tinha um tofu cozido e imediatamente depois fechou o caixão. Annette não se importou em ser rejeitada, e em vez disso anotou o pedido, dizendo que procurariam um pouco na próxima cidade. Claro, a reação dela deixou Tama completamente pasma, e a mulher-gato teve que admitir que a outra possuía um espírito indomável. Tama então perguntou a Annette se estavam perto de Gruen, a cidade natal da mulher-gato, e a sacerdotisa lhe disse que deveriam chegar em poucos dias. No entanto, ela pediu para que permitisse que fizessem uma parada no templo Suatan. Tama disse que não se importava, mas ainda perguntou por que a outra havia solicitado isso. Annette então explicou que normalmente os outros mundos chegavam a um dos 4 templos de seu mundo, e partiam de lá para o castelo do Lorde das Trevas. No entanto, o objetivo do nosso protagonista não era derrotar o Lorde das Trevas, mas sim encontrar Saken. Então eles deveriam visitar os 4 templos para coletar informações. Claro, isso significava que no pior dos cenários eles poderiam acabar tendo que viajar por todo o mundo. Isso é um presságio? Porque não acho que eles encontrarão Saken tão cedo. A propósito, Annette não tinha problema se acabassem fazendo isso, mas para Tama a história era bem diferente. A mulher-gato até disse que a sacerdotisa era louca. Bem, eu não diria que ela é louca, mas tenho que admitir que ela está muito apaixonada. Depois de ouvir o comentário de Tama, Annette respondeu que não queria que o sensei lutasse contra o Lorde das Trevas, pois não queria que ele se colocasse em perigo. Claro, ela estava ciente de que sua atitude a fazia parecer uma guia terrível para os outros mundos. No entanto, a mulher-gato sabia muito bem que naquele ponto estava completamente certa de que a sacerdotisa realmente deveria amar o sensei. E depois de ver como a outra negou veementemente aquilo, assim que ouviu, só confirmou. Como forma de explicação, a sacerdotisa disse que o sensei lhe havia mostrado a luz quando ela havia perdido a esperança em seu trabalho. Então ela sentiu a obrigação de ajudá-lo. Tama imediatamente perguntou o que aconteceria se Saken fosse sua amante, e a bala atingiu o alvo, pois a outra quase desmaiou, embora tenha conseguido dizer que havia decidido ir com ele para verificar isso.
Depois de ouvir essas palavras, Tamara informou que também iria com eles, mas apenas até chegarem à sua cidade natal, o que Annette não recebeu muito bem. No entanto, havia um problema ainda maior com os planos de Annette. Tama não tinha certeza se a sacerdotisa seria permitida no templo. Afinal, ela havia abandonado seu emprego anterior para ir com eles. No entanto, Annette lhe disse que estava tudo bem, já que o sacerdote-chefe do templo Zwatan era um grande amigo dela. Além disso, ela não havia deixado seu posto sem aviso. Ela havia enviado seu familiar para entregar sua renúncia. Logo depois, uma criatura parecida com um morcego apareceu e começou a morder a cabeça do nosso protagonista. Ele havia saído do caixão para fumar um cigarro, fazendo-o sangrar, o que assustou a sacerdotisa. Ela rapidamente repreendeu seu familiar por sempre causar travessuras, enquanto Tama cuidava do ferimento do sensei, mas o pior ainda estava por vir. Quando Annette perguntou ao seu familiar se ele havia entregado sua renúncia, a resposta dele foi vomitar a carta na frente dela. Claro que isso a irritou, e ela bateu na criatura, perguntando por que havia voltado sem cumprir a tarefa. No entanto, o sensei achou tudo aquilo divertido, e até elogiou a criatura por ter retornado com seu mestre antes de lhe dar um nome, Milos, o que o fez ganhar o favor do familiar. No final, nosso protagonista retornou ao seu caixão, enquanto Annette estava dominada pelo desespero, pois oficialmente ela havia deixado seu posto sem aviso prévio. Logo depois, um dragão gigante pousou na frente deles, aterrorizando todo o grupo, incluindo o familiar. Annette não conseguia entender por que o monstro mais poderoso do mundo havia aparecido ali. Felizmente, antes que pudesse atacar, uma jovem, cujo rosto estava coberto por um capuz, disse ao dragão, cujo nome era Ruka, para parar. Ela então se aproximou do monstro e começou a acariciar sua cabeça, enquanto falava em uma língua diferente. Pouco depois, o dragão começou a mostrar sinais de estar pacificado, o que deixou ambas as mulheres muito espantadas. Annette então perguntou quem ela era, mas ela apenas respondeu que havia muitos monstros naquela área, e os aconselhou a sair rapidamente. Ela então notou o caixão, e pensou que o grupo já havia sofrido baixas, mas nosso protagonista rapidamente o abriu, pensando que era hora de comer. Annette então tentou explicar que ele era um excêntrico outro mundo, mas aquelas palavras desencadearam algo dentro da jovem, porque quase imediatamente ela tirou seu manto, revelando ser uma mulher dragão. A próxima coisa que viram foi a jovem dizendo que mataria todos os outros mundos. Uma luta começou, mas a jovem muito em breve provou ser insanamente poderosa, a ponto de deixar ambas as mulheres incapazes de se mover. No entanto, o que realmente surpreendeu a sacerdotisa foi uma marca que apareceu em seu peito durante a batalha, porque essa marca identificava a jovem como a irada Lorde das Trevas. Imediatamente depois, nosso protagonista, que não estava sendo contido, caminhou em direção à Lorde das Trevas e lhe disse que ele era o único outro mundo ali. Então, se ela quisesse matar alguém, deveria ser ele e não seus companheiros. Uau, tenho que admitir que esse cara tem muita coragem. Sim, eu sei que ele fez isso porque queria que ela o matasse. Mas mesmo assim, caminhar em direção a uma pessoa tão poderosa e provocá-la exige uma vontade muito forte. Obviamente, a Lorde das Trevas não estava brincando, e ela imediatamente perfurou o peito dele com o braço, o que chocou Annette e Tama. Depois, ela removeu o braço do corpo dele e ele caiu no chão, sangrando, enquanto ela se afastava, dizendo que seu nome era Valdélia. No entanto, contra as expectativas de todos, incluindo as minhas, ele se levantou e lhe disse que podia perceber que ela possuía um ódio muito poderoso. Afinal, ele também já havia esfaqueado alguém. Claro, isso a deixou em guarda, porque ela não entendia o que estava acontecendo. Ele então caminhou em direção a ela, dizendo que naquela época havia perdido a cabeça para um ódio muito intenso. Logo depois, ele acariciou sua bochecha esquerda com a mão e perguntou se era isso que estava acontecendo com ela naquele momento. Afinal, seus olhos pareciam tristes, enquanto Delia estava tão pasma que sua única reação foi chamar seu dragão e fugir, perguntando-se quem era nosso protagonista. A propósito, naquele momento, o sensei já havia perdido a consciência. De volta ao presente, Milos havia se transformado em um tapete mágico e os levara ao templo, onde a sacerdotisa encarregada havia pedido para pegarem todas as poções de cura que tinham e para chamarem todos os sacerdotes presentes. No dia seguinte, nosso protagonista estava vagando pela cidade com Tama. Depois de um tempo, eles encontraram uma loja, e o sensei comprou uma garrafa de veneno. Mas quando o vendedor estava lhe dizendo como usá-lo contra monstros, nosso protagonista bebeu seu conteúdo, deixando o vendedor e a mulher gato completamente atônitos. Ok, tenho que admitir, este protagonista sabe o que quer, e não hesita em tentar alcançá-lo.
Em frente à loja, Annette e sua amiga, Usha, estavam bebendo algumas bebidas enquanto assistiam ao espetáculo. Annette então agradeceu a outra e perguntou se ela conhecia um outro mundo chamado Saken. Infelizmente, a outra não reconheceu esse nome. Usha então começou a repreender sua amiga por ter deixado seu posto sem aviso e por viajar com um outro mundo, porque todos eles eram pessoas muito indecentes. Annette então começou a defender o sensei e disse à sua amiga que, se não fosse por ele, ela não seria quem era naquele momento. Claro, não ajudou em seu caso o fato de ela rapidamente lhe emprestar dinheiro quando ele disse que queria comprar algo. Qual é? Pelo menos pergunte o que ele quer comprar, especialmente sabendo que ele está disposto a ir a qualquer extremo para morrer. No entanto, Usha ficou surpresa ao saber que nosso protagonista não havia recebido nenhum poder especial. Especialmente quando Annette lhe disse que ele havia arriscado sua vida contra o Lorde das Trevas para proteger a ela e a Tama. Eu apostaria que esse sacrifício perderia seu brilho, se ela também adicionasse que o objetivo dele é morrer. Agora, a parte que realmente surpreendeu Usha foi ouvir que o irado Lorde das Trevas os havia atacado, já que ele havia sido destruído por outro mundo 7 dias antes. Em outro lugar, em um castelo sombrio, um dragão estava sendo contido por um outro mundo que o zombava, dizendo que já haviam lidado com seu mestre. O que aquele outro mundo não sabia era que Valdélia, que por acaso era a filha do Lorde das Trevas anterior, e seu dragão estavam do lado de fora com um forte desejo de vingança. De volta ao trio, Tama e Annette estavam discutindo a notícia da derrota do Lorde das Trevas e se perguntavam quem poderia ser a jovem com quem haviam lutado antes, sem mencionar que nosso protagonista havia sido trazido para aquele mundo 7 dias antes, o que não fazia sentido se o Lorde das Trevas já tivesse sido destruído. Quanto ao sensei, ele estava sentindo desespero porque queria escrever sobre as coisas que havia experimentado desde que chegou àquele mundo, mas estava com dificuldades para escrever. Mesmo assim, ele não se importou em partir o coração de Annette, dizendo que não havia escrito nada sobre ela. Este cara é diabólico de uma maneira muito distorcida. A sacerdotisa então os levou para comprar algumas coisas e quase imediatamente ela comprou para nosso protagonista uma armadura enorme e pesada. Meu Deus, aquela coisa parecia capaz de suportar o impacto de um míssil. A armadura era tão pesada que ele nem conseguia andar, então Tama e Annette o deixaram na rua enquanto iam fazer compras. Pouco depois, Usha o encontrou e o informou que daquele momento em diante, Annette ficaria com ela, porque ela era muito pura, e estar com um outro mundo definitivamente a deixaria infeliz. Ela até exigiu que ele dissolvesse sua parceria com ela. No entanto, ele respondeu que cabia a Annette decidir se queria ir com ele ou não, já que ela não era um pássaro em uma gaiola. Usha não recuou e deixou claro que não confiava em outros mundos, e como se para confirmar suas palavras, naquele momento, 2 outros mundos apareceram e começaram a causar problemas, anunciando o início de uma nova era governada pelos outros mundos. Para piorar as coisas, um deles reconheceu Annette, que o havia socado antes. Bem, na verdade, fora Usha, mas a amiga do sensei estava com ela, e o outro, imediatamente e de forma ameaçadora, caminhou em direção a ela. Algum tempo depois, a cidade inteira estava em chamas, enquanto nosso protagonista sorria, dizendo que sentia que finalmente poderia escrever sua obra-prima. Um dos outros mundos, um cara loiro, parou diante de Annette e acariciou sua cabeça de maneira amigável. O que ninguém das pessoas ali sabia era que ele aproveitou a chance para lançar um feitiço de escravidão sobre a sacerdotisa, forçando-a a se tornar seu animal de estimação. Hentai detectado. A mulher loira imediatamente caiu de joelhos, e o segundo outro mundo, o rapper que a havia acusado de socá-lo, zombou dela, dizendo que quanto mais puras elas eram, mais rápido caíam na habilidade do cara loiro. Aparentemente ser pura havia saído pela culatra para a elfa. No entanto, logo depois, Tama agarrou o rapper pela gola e perguntou o que eles haviam feito com sua amiga. Ainda assim, o outro mundo riu dela e respondeu que já era tarde demais, pois a habilidade de Suzuki transformava incondicionalmente qualquer um que ele acariciasse em seu escravo. Infelizmente para ela, Suzuki a acariciou por trás, e ela também caiu de joelhos, que vergonha para ela como guerreira. O cara loiro então começou a rir, dizendo que nenhum humano ou monstro poderia resistir à sua habilidade superpoderosa de animal de estimação. Naquele momento, Usha apareceu e lhe disse que já era o suficiente. Ela também acrescentou que não se lembrava de tê-lo ensinado a usar seu dom daquela maneira e que a cidade de Vale jamais se renderia a ele. Depois de ouvir essas palavras, Suzuki simplesmente zombou e respondeu que destruiria completamente a cidade deles e construiria um novo reino.
Em seguida, ele enviou todos os seus animais de estimação, uma matilha de lobos para atacar as pessoas. Usha tentou detê-lo, mas 4 lobos a cercaram, e Suzuki lhe disse que usaria a igreja dela como seu castelo. Algum tempo depois, a cidade estava em completo caos. Os lobos continuaram atacando as pessoas e os edifícios com bolas de fogo que lançavam de suas bocas. Havia destroços por toda parte, e as pessoas corriam tentando escapar do perigo. Enquanto isso, Tama estava atacando a armadura do sensei como uma fera enlouquecida. Mas felizmente para nosso protagonista, ela não conseguiu infligir nenhum dano. Quanto a ele, estava meio divertido com a situação, e pensou que Annette tinha razão, já que não havia como saber quando ou por quem seriam atacados. Eu apostaria que ela não considerou ser escravizada junto com Tama. Tama continuou batendo na armadura até conseguir quebrá-la, mas um dos fragmentos atingiu a parte de trás de sua cabeça e a nocauteou. O sensei aproveitou a oportunidade para sair da armadura, pegar a mulher gato e colocá-la dentro de um barril. Ele então o cobriu e colocou um aviso para que outras pessoas não o abrissem. Imediatamente depois, Usha foi arremessada contra uma parede, e ela não pôde deixar de amaldiçoar a situação. Ele então a cumprimentou, e ela aproveitou a chance para repreendê-lo, dizendo que era assim que os outros mundos realmente eram. Droga, mocinha! A sacerdotisa continuou reclamando, já que Suzuki não apenas usava seu dom para seus desejos egoístas, mas sua ganância havia se tornado completamente imparável, e ele havia perdido todo o controle. No entanto, a reação do nosso protagonista a deixou completamente pasma, já que ele começou a fazer anotações, dizendo que o cara loiro era o tipo de homem que excitava suas sensibilidades. Depois ele perguntou sobre o paradeiro dele, pediu a Usha para cuidar de Tama e foi encontrá-lo apesar dos avisos dela, porque ele tinha a sensação de que finalmente conseguiria escrever sua obra-prima. No entanto, no último momento, a sacerdotisa decidiu ir com ele. Pouco depois, eles chegaram à igreja e ele rapidamente abriu as portas principais, o que lhe deu uma enorme dor de cabeça, já que ela acreditava que ele não teria a menor chance contra Suzuki e seu lacaio. Ela não conseguia acreditar que ele era tão estúpido e disse que era por isso que odiava outros mundos. Eu não diria isso enquanto faço parte de um anime de cara de gelo, sabe? Uma vez lá dentro, o sensei disse a Suzuki que queria escrever um romance baseado nele, o que chamou a atenção dele e do rapper. O cara loiro até adivinhou que nosso protagonista desejava escrever a história heróica de Suzuki, o herói conquistando o outro mundo. Infelizmente, o sensei estourou a bolha dele e disse que queria escrever uma história sobre um homem que ganhou mais poder do que merecia e sucumbiu à sua própria ganância. Obviamente, o cara loiro não gostou de suas palavras e ordenou que seus animais de estimação o atacassem. Ninguém tolera um crítico honesto hoje em dia. Usha tentou deter os lobos, mas foi rapidamente dominada por eles. Logo depois, Suzuki ordenou que seus 3 últimos animais de estimação lançassem algumas bolas de fogo contra nosso protagonista, que simplesmente ficou ali escrevendo. No entanto, no último momento, Milos apareceu usando o capacete da armadura e defendeu os feitiços, devolvendo-os ao loiro e ao seu lacaio. Espera, isso é eu defendo tudo? Deixe-me verificar novamente, não. Falso alarme. Suzuki e o rapper conseguiram suportar o golpe, e o cara loiro ordenou que seu lobo mais forte atacasse o sensei. O animal de estimação mordeu nosso protagonista, e os outros mundos pensaram que haviam vencido, mas quase imediatamente o lobo morreu devido à concentração insanamente alta de veneno no sangue do nosso protagonista. O rapper ficou atônito, e o cara loiro estava muito irritado depois de ver como as coisas haviam se desenrolado. Por outro lado, Usha rapidamente concluiu que nosso protagonista havia infundido seu próprio corpo com veneno. Bem, ele só queria morrer. Então eu não lhe daria muito crédito por um efeito colateral tão conveniente. O lacaio então decidiu fugir, e Usha pediu a Suzuki que se rendesse. Mas o cara loiro decidiu usar seu trunfo, Annette. Ele ordenou que seu animal de estimação matasse a outra sacerdotisa, que imediatamente tentou despertá-la do feitiço de escravidão pelo poder da amizade. Acho que este é um trabalho para Naruto, não para uma sacerdotisa elfa. Usha não queria lutar contra sua amiga, então ele disse ao nosso protagonista que eles deveriam escapar, mas o sensei tinha outros planos. Ele caminhou em direção a Annette, dizendo que Annette era mais forte do que Usha pensava, e quando Suzuki lhe disse que ela nunca conseguiria se libertar de seu feitiço, nosso protagonista simplesmente respondeu que isso não cabia a ele decidir. Depois ele parou na frente dela e lhe disse que sabia que ela não era um pássaro em uma gaiola. Essas palavras afetaram Annette, que se cortou com a adaga que segurava, tentando impedir-se de matar o sensei.
Suzuki enlouqueceu ao ver aquilo e tentou forçá-la a matar nosso protagonista, aumentando o poder de seu feitiço, mas ela esfaqueou a própria perna, libertando-se do feitiço. Naruto ficaria orgulhoso do sensei. Isso surpreendeu tanto Usha quanto Suzuki. A primeira foi então solicitada pelo sensei a tratar os ferimentos de sua amiga, e o segundo caiu de joelhos, incapaz de acreditar que sua habilidade superpoderosa havia sido derrotada. Logo depois, o cara loiro pegou a adaga para se matar, mas o sensei o impediu, já que estava escrevendo um livro sobre ele, então ele não poderia morrer ainda. Na verdade, ele então pediu ao outro que lhe contasse sua história. Quanto a Usha, ela começou a refletir sobre as palavras que o sensei lhe havia dito antes, sobre a Net ser mais forte do que ela pensava. Um flashback então começou, mostrando Suzuki sendo intimidado em seu mundo anterior. Ele então se lembrou de que havia se tornado o animal de estimação de seus agressores. Ele havia pensado em morrer inúmeras vezes, mas não conseguiu fazer nada a respeito, até que um dia o Truck-kun o enviou para aquele mundo de fantasia. Usha o acolheu de braços abertos e explicou sua missão a ele. Ele então começou a treinar para usar seu dom. Mas as pessoas daquele novo mundo foram cruéis com ele, o que desencadeou seu trauma e o fez usar seu dom contra elas. No final, depois de todas as dificuldades pelas quais ele havia passado, era ingênuo esperar que ele realmente se comprometesse com a missão de salvar um mundo alienígena. Sim, o processo de recrutamento de heróis daquele mundo é uma bagunça, para dizer o mínimo. De volta ao presente, ele disse ao sensei que nem conseguia cometer o mal de forma adequada. Afinal, não importava em que mundo ele habitasse, ele era apenas um ninguém de vontade fraca. Imediatamente depois, nosso protagonista anunciou que havia terminado seu romance e acrescentou que havia escrito a história de um homem miserável que, apesar de esperar viver como um herói naquele mundo, não conseguiu se tornar nenhum herói nem um vilão devido à sua própria fraqueza. Uau, isso foi ao mesmo tempo duro e muito preciso. Depois, o sensei nomeou seu novo romance Não Mais Permitido em Outro Mundo. Logo depois, todas as páginas que o sensei havia escrito começaram a flutuar ao redor de Suzuki, criando um círculo mágico. Inconsciente do seu próprio feitiço, nosso protagonista disse que não achava que a história que acabara de escrever fosse uma obra-prima, e rasgou uma das páginas, o que ativou o círculo mágico, enviando Suzuki de volta ao seu mundo. Isso deixou as duas sacerdotisas atônitas, que não conseguiam acreditar no que acabara de acontecer. Naquele instante, a Net percebeu que na janela de status do sensei, um presente havia surgido, e chamava-se Escrita. Depois de ver isso, Usha concluiu que era provavelmente uma habilidade especial que só se ativava contra certos alvos, os outros mundos, o que significaria que nosso protagonista fora levado para lá para combater outros mundos. Infelizmente, Sensei estava de novo deprimido, pensando se encontraria alguém para excitar suas sensibilidades. Foi então que notou a ausência de Suzuki, e ao perguntar o que houve, a Net explicou que o enviara de volta ao seu mundo. De volta à cidade, os animais de estimação de Suzuki foram libertados do seu feitiço e decidiram partir, enquanto Tama saía do barril, reclamando de estar ali. Algum tempo depois, Usha entregou a Sensei o caixão que ele pedira, e enquanto ele o apreciava, ela levou a Net para conversar. Ela então disse à amiga que Sensei poderia ter um papel importante a cumprir no futuro daquele mundo, o que significava que a jornada dele seria difícil e perigosa. De fato, o processo de recrutamento de heróis daquele mundo é terrível. Como podem escolher um homem que quer se matar para ser o escolhido deles? A Net quis dizer algo, mas Usha a interrompeu e acrescentou que ela deveria apoiá-lo. Depois, o trio, junto com Milos, decidiu que era hora de deixar aquela cidade. Mas antes de partirem, Usha perguntou ao nosso protagonista se Suzuki havia se tornado assim porque aquele mundo lhe concedera mais poder do que merecia. Ela também perguntou se o loiro viveria uma vida miserável novamente após retornar ao seu próprio mundo. A primeira pergunta, ele simplesmente respondeu que ninguém sabia, e para a segunda, ele disse a ela que era verdade que a história de Suzuki, o herói naquele mundo, havia terminado, mas sua história em seu próprio mundo não. Então cabia a ele decidir se tornaria uma obra-prima ou não. Essas palavras surpreenderam Usha, mas também lhes deram conforto. Falando em Suzuki, após retornar ao seu próprio mundo, ele conseguiu encontrar um emprego em uma combine, que por acaso tinha um gerente gentil. E ele decidiu dar uma chance à sua própria vida. Boa sorte, cara. Na região de Sontag, na Catedral Waibe do estado papal, Asha chegou via teletransporte, e um padre chamado Wolf a acolheu.
No entanto, a mulher rapidamente o repreendeu por beber novamente, mas o outro respondeu que simplesmente não conseguia parar. De fato, ele disse que ela tinha sorte de os Daemis viverem em sua jurisdição. Por outro lado, ele vivia um pesadelo porque tinha que lidar com anões todos os dias, e o odor corporal deles era horrendo. Naquele momento, outro padre, chamado Sir Goblin, chegou e repreendeu Wolf por fazer tais comentários especistas no estado papal. O bispo Wolf rapidamente se desculpou e respondeu que o outro não era apenas o primeiro não-elfo a ser nomeado padre, mas também havia alcançado o posto de arcebispo. Sir Goblin respondeu que a espécie de uma pessoa era irrelevante. De fato, havia muitos elfos que agiam de maneira indigna de elfos. Essas palavras irritaram Wolf, e ele imediatamente desabafou com o outro, perguntando se queria trocar de jurisdição com ele, e dizendo que o outro tinha sorte porque sua jurisdição era sempre muito pacífica, reclamando do seu trabalho. No entanto, Sir Goblin permaneceu calmo e respondeu que era a bênção da fé do povo e o favor da rainha. Ele até acrescentou que talvez Wolf devesse tentar mudar seus modos. Mas antes que o outro pudesse responder, o cardeal Miller chegou e disse aos outros para se sentarem. Uma vez todos sentados, o cardeal pediu desculpas por tê-los convocado quando estavam todos muito ocupados. No entanto, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, uma sacerdotisa chegou apressada e acabou tropeçando e caindo. A recém-chegada, uma elfa de cabelos ruivos, rapidamente se desculpou e o cardeal a apresentou como a nova bispa do templo de Estan. Ele então pediu que se apresentassem e fizessem seus relatórios. A nova sacerdotisa foi a primeira, e ela se apresentou como Bispa Aria, a substituta da Bispa Annette. Pelo menos ela é enérgica, o que é muito melhor do que a atitude de Wolf. Logo depois, ela começou seu relatório dizendo que Din Stark, a Terra Santa das Montanhas e Chamas, não tinha nada a relatar. O cardeal então disse que ouvira que Charlotte, a filha do Rei da Ira, havia herdado o trono, e a outra ficou chocada devido à sua omissão. Felizmente, Elton, também conhecido como Sir Goblin, a impediu de se envergonhar mais e se apresentou como o arcebispo do Templo de Virton. Ele então relatou que a paz e a calma continuavam a prevalecer em sua jurisdição da região de Mithwac, a terra santa dos lagos e da água. No entanto, quando Aria pensou que o pior havia passado, Elton a lembrou que o atraso era estritamente proibido. Logo depois foi a vez de Wolf, e ele se apresentou como o bispo do templo de Dritan. Quanto ao seu relatório, sua jurisdição de Samstag, a terra santa dos desertos e da terra, ficava bem no interior, mas eles estavam se virando bem. O cardeal então disse que ouvira que havia conflitos frequentes entre os anões. Eu me pergunto de quem ele ouvira isso. E Wolf respondeu que era uma ocorrência diária, e acrescentou que eles até o agrediram quando ele tentou mediar. Finalmente, Usha se apresentou como a bispa do templo de Svaden. Quanto ao seu relatório, ela disse que vários dias antes, em sua jurisdição de Donestag, a terra santa da floresta e do vento, um outro mundo havia entrado em fúria e destruído metade da cidade de Vale. Eles estavam atualmente trabalhando para restaurar o local. Sua capacidade de resumir é incrível. Ela deveria ser quem escreve este resumo. Depois de ouvir isso, o cardeal suspirou e disse-lhes que os havia convocado naquele dia para discutir os outros mundos. O irado Lorde das Trevas havia sido derrotado por um grupo de outros mundos, e por causa disso, o Papa decidira selar os círculos mágicos que conectavam seu mundo a outros, e cessar a invocação de outros mundos. Elton foi o primeiro a reagir e disse que estava feliz que a batalha contra o detestável Lorde das Trevas havia terminado. Logo depois, Wolf disse que estavam finalmente livres de cuidar daqueles outros mundos confusos. Depois o cardeal disse-lhes que os 7 outros mundos que haviam derrotado o irado Lorde das Trevas haviam reivindicado as terras do Lorde das Trevas e se tornado seus novos governantes. Essa notícia chocou os bispos, mas o cardeal ainda não havia terminado. Ele então disse que o Papa acabara de receber uma declaração daqueles 7. Com seu poder, eles planejavam transformar todas as terras de Zauberburg em uma utopia. Claro, os bispos não gostaram nada disso e Usha rapidamente perguntou o que o Papa havia dito. O cardeal rapidamente respondeu que o Papa estava muito angustiado. Afinal, ele acreditava que os outros mundos eram anjos enviados para salvar seu mundo e livremente lhes dera seu amor. No entanto, aquelas pessoas que ele considerava seus próprios filhos haviam mostrado suas presas contra ele. De qualquer forma, eles deveriam considerar isso uma declaração de guerra contra a Igreja Mundial de Hel'Sarran.
Em suma, os 7 arcanjos que haviam salvado o mundo se tornaram 7 anjos caídos que o ameaçavam. Bem, aqui temos o enredo de King's Raid, o jogo mobile, mas com menos drama e sem romance. Ao mesmo tempo, eles não deveriam ignorar os outros mundos caídos que haviam começado a causar caos em cada região. Além disso, Valdelia, a filha do irado Lorde das Trevas que desapareceu de seu castelo, também não podia ser ignorada. Em suma, Zauberberg havia entrado em uma nova era. Os bispos ficaram preocupados depois de ouvir isso, porque não sabiam como combater os outros mundos. Foi nesse momento que Usha se lembrou do que acontecera com Suzuki e disse que talvez houvesse uma maneira de lidar com eles. Logo depois, ela explicou como Sensei havia enviado Suzuki de volta ao seu próprio mundo. Claro, isso chocou a todos, mas antes que pudessem discutir o assunto mais a fundo, o próprio Papa apareceu e disse que aquele anjo poderia ser seu raio de esperança. Ele então perguntou a Usha se ela poderia lhe contar mais sobre ele. Nosso garoto está ficando famoso. Enquanto isso, no castelo do Lorde das Trevas, um homem e uma mulher conversavam sobre como ela sentia falta de seu amado e como seus aliados haviam partido para várias terras. O homem então ergueu sua taça e disse que permaneceriam ali e observariam o que o futuro reservava para aquele mundo. De volta ao nosso protagonista, eles haviam chegado a uma cidade e decidiram passar a noite lá antes de entrar em Grum. No entanto, naquele momento, o sistema informou a Tama que ela havia subido de nível, alcançando o nível 17. Embora ele tivesse sentimentos mistos sobre subir de nível arrastando um caixão, eles procuravam uma estalagem quando um jovem lhes disse onde poderiam encontrar uma. Ele então perguntou se eram viajantes e se estavam interessados em algumas informações que os ajudariam em suas aventuras. Se aquele garoto não aparecesse na abertura, eu diria que ele é um golpista. Ele então lhes falou sobre o serviço de despacho de outros mundos, também conhecido como serviço de introdução de heróis. Em suma, alguns outros mundos ofereciam seus serviços para acompanhar grupos que não confiavam em suas habilidades, proporcionando-lhes uma jornada segura e confortável. Ele também lhes disse que havia tido aquela ideia, e logo depois começou a convencê-los a contratar um outro mundo. Tama não ficou muito impressionada, especialmente depois do que havia acontecido antes. Mas Annette estava pronta para dar ao garoto seu dinheiro pela segurança de Sensei. Claro, o menino então viu sua oportunidade e tentou apelá-los usando o homem morto como motivação. Sim, este garoto é um golpista. Aparecer na abertura não é suficiente para sua defesa neste ponto. No final, Sensei o assustou muito quando saiu do caixão. Mas ainda assim, o garoto conseguiu pegar o dinheiro de Annette sob a promessa de contratar um guerreiro para a jornada deles. Naquela noite, eles ainda esperavam por Nur, o menino, mas ele não apareceu. Sensei então disse que ele não viria, pois tinha olhos de golpista, o que foi confirmado pela estalajadeira, que disse que o menino os havia enganado. Depois de ouvir isso, Annette quase desmaiou, porque havia pago 40 mil, mas conseguiu manter a compostura. Logo depois, Sensei perguntou à estalajadeira o que ela sabia sobre o garoto. A estalajadeira então disse que ele era um órfão que ganhava a vida enganando visitantes que chegavam àquela cidade. Ele era o incômodo da cidade e ela até sentia pena dele. Enquanto isso, o garoto estava perto do rio, olhando para uma espada que tinha nas mãos, quando foi subitamente sequestrado. Algum tempo depois, Nur acordou em uma cabana no meio da floresta e descobriu que havia sido amarrado por 3 pessoas que haviam tirado tudo dele. Ele tentou enganá-los dizendo que seus amigos outros mundos o ajudariam, mas os outros zombaram dele porque eles eram outros mundos. Nur ficou atônito e não conseguia acreditar que os chamados heróis estivessem agindo daquela forma, especialmente quando o trio decidiu matá-lo. Felizmente, quando o líder estava prestes a atirar nele com uma besta, Sensei apareceu e moveu seu braço, fazendo a flecha atingir a perna de um dos capangas. Logo depois, o outro o analisou e surtou depois de confirmar que ele era um outro mundo, mas quase imediatamente disse ao líder que poderiam atacá-lo, já que seus atributos eram lixo. O líder então apontou sua besta para Sensei, que ficou muito animado com a possibilidade de ser morto. De fato, seus atributos começaram a subir tão rápido que os outros mundos não sabiam o que fazer. Para complicar as coisas, Sensei começou a andar em direção a eles, parecendo muito assustador, enquanto mostrava onde o líder deveria mirar sua flecha para garantir a morte. No final, o trio não conseguiu controlar suas emoções e fugiu gritando que nosso protagonista era um pervertido, e é por isso que é importante saber trabalhar sob pressão.
No final, Sensei ficou desapontado, dizendo que os outros eram mentirosos, mas antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, Noor perguntou se ele era um herói, o que nosso protagonista rapidamente negou. No entanto, o garoto realmente o via como um herói e estava muito feliz. Depois de ver a expressão de Noor, Sensei sorriu e disse que adultos eram jovens que haviam sido traídos. Mas ele ainda era uma criança, como deveria ser. Ele ainda não estava pronto para se tornar um adulto. Depois ele partiu, e sim, não desamarrou o garoto. 10 pontos para a Grifinória. Na manhã seguinte, nossos protagonistas estavam prontos para retomar sua jornada, embora Annette estivesse bastante intensa tentando saber por que Sensei parecia sonolento, especialmente depois que ele disse ter passado uma noite deliciosa. Vamos, entre logo no caixão com ele. Naquele momento, Noor apareceu e disse que estava pronto para ir com eles. Tama ficou irritada depois de vê-lo e exigiu que ele devolvesse o dinheiro deles, mas ele disse que não havia mentido porque era o guerreiro que os acompanharia. Ele até tinha sua espada amarrada nas costas. Uau, este garoto tem potencial. Algum tempo depois, eles chegaram ao seu destino, a terra natal de Tama, a cidade de Grum, e a mulher gato finalmente fez Noor arrastar o caixão em seu lugar. Claro, o jovem surtou depois de saber que Sensei queria morrer e como as damas minimizaram isso, apenas sua jornada heróica regular. Annette notou que havia um posto de controle na entrada do castelo, mas Thomas disse que estava tudo bem, já que ela era famosa lá. Infelizmente, assim que os guardas a viram, prenderam imediatamente nossos protagonistas. Bem, ela era famosa de fato. Dentro de uma cela de prisão, Annette chorava alto enquanto Noor disse que Toma havia sido levada para outro lugar e se perguntou se eles haviam sido presos por causa dela. Afinal, eles a prenderam e a todos com quem ela estava no momento em que a viram. Noor então comentou que, considerando a reação das pessoas, Tama deveria ter cometido um crime terrível ali. Talvez ela tivesse roubado da realeza. Naquele momento, Annette o interrompeu e disse que Tama não era uma gata ladra. Logo depois, Sensei acordou e perguntou à sacerdotisa como eles executavam pessoas naquele mundo. No entanto, ela se recusou a responder a pergunta porque a expressão de Sensei estava revelando suas intenções de alguma forma, ser executado. Depois, Noor disse que eles deveriam tentar escapar, mesmo que fosse sem ela. Mas Annette não tinha ideia de como escapar daquela cela. Felizmente, Noor não era apenas um golpista, mas também um ladrão, então ele rapidamente abriu a fechadura da cela. E não, Annette. Essa não é a habilidade de um guerreiro valente, você está certa, mas ainda é uma habilidade muito útil para momentos como esses. Infelizmente, Sensei também não estava feliz com a ação de Noor, já que ele queria ser executado. Mas, para a sorte do nosso protagonista, os guardas chegaram e os pegaram em flagrante, então os amarraram com algumas cordas. Naquele momento, Sensei perguntou a um dos guardas se eles seriam executados. Mas sua expressão era tão assustadora que o guarda não conseguiu responder. Depois, eles foram levados à Sala do Trono, onde o ministro Briar do Reino de Gruen os informou que os crimes que haviam cometido eram bastante graves, e portanto seriam executados. Annette perguntou quais crimes eles supostamente haviam cometido e o rei siberiano, que também estava lá, respondeu que eles haviam sequestrado a princesa de seu reino, Matilda. Então a execução era a punição apropriada. Deixe-me fazer um palpite selvagem aqui. Tama é a princesa Matilda, certo? A sacerdotisa começou a protestar, mas foi interrompida por Tama, que acabara de chegar e parecia completamente diferente, já que estava usando um vestido real. A mulher gato estava irritada e repreendeu seu pai, dizendo que ela não havia sido sequestrada. Tama então explicou que ela estava apenas visitando várias nações para melhorar suas habilidades marciais. Claro, tanto Annette quanto Noor ficaram pasmos depois de ver sua companheira e descobrir sua verdadeira identidade. No entanto, Sensei parecia desanimado. Parecia que a execução que ele sonhava seria adiada indefinidamente. A princesa então pediu ao pai para libertar seus amigos imediatamente, mas ele recusou a princípio, o que irritou a mulher gato. Logo depois, o rei disse que se sua filha fizesse o que ele disse, ele os libertaria. Tama teve que jurar que nunca mais faria algo assim e agiria de maneira digna de uma criança da realeza, como sua mãe Lapama. A mulher gato hesitou um pouco, mas depois de ver seus amigos, decidiu obedecer. Ela então jurou que agiria de maneira digna de uma princesa daquele momento em diante. Logo depois, ela pediu desculpas aos amigos e disse-lhes que a jornada deles juntos havia terminado. E antes que pudessem dizer qualquer coisa, ela os agradeceu e deixou a Sala do Trono.
Depois, o ministro disse-lhes que estavam livres para ir. Naquela noite, Nur estava feliz, dizendo que não havia nada como uma refeição grátis, e perguntou a uma garçonete se poderiam conseguir mais carne. Por outro lado, Annette, que parecia desanimada, disse ao garoto para não se comportar de forma grosseira. A sacerdotisa também lembrou a Sensei para não ficar muito desanimado só porque não haviam sido executados. Quanto ao nosso protagonista, ele estava engolindo várias de suas pílulas, tentando compensar o fato de não ter sido executado. A propósito, como ele continua conseguindo mais e mais pílulas? Essas pílulas se duplicam. Nur então disse que estava surpreso, pois não tinha ideia de que Tama era a princesa daquela nação. E Annette pensou que havia sido incrivelmente rude com ela inúmeras vezes. Naquele momento, uma garçonete chegou e perguntou se eles conheciam a princesa Matilda porque ela os havia ouvido dizer o nome dela. Ela então se apresentou como Fawn e disse que costumava servir a princesa no palácio como sua dama de companhia. Ela também perguntou se eles eram amigos dela, ao que Nur respondeu que até o dia anterior eles estavam viajando juntos, mas o rei a havia arrastado de volta para o castelo. No final, isso não podia ser evitado, já que ela era a princesa. A expressão da garçonete mudou, mostrando desapontamento depois de ouvir isso. Logo depois, Sensei disse à garçonete que gostaria de fazer um pedido. Ele também acrescentou que ela parecia saber o que havia acontecido entre os dois e perguntou se ela poderia contar a ele sobre isso. Então, depois de uma breve troca, a garçonete concordou em lhes contar a história. Enquanto isso, Tama estava no castelo rindo enquanto recordava as reações de Annette e Nur, depois de perceber que ela era uma princesa. Logo depois, ela se lembrou de que nosso protagonista havia permanecido calmo como de costume, e se perguntou o que eles estavam fazendo naquele momento. Imediatamente depois, ela viu uma silhueta em um dos telhados, e logo depois, alguém atacou o castelo, o que fez o rei chamar suas forças. Quando chegaram à sala do trono, encontraram um sujeito misterioso, sentado desrespeitosamente no trono, dizendo que ainda não havia comido uma demi-mulher e que queria saber qual era o sabor da carne delas. Ele então se apresentou como Kaibata, um dos heróis que haviam matado o Lorde das Trevas e salvado o mundo. No entanto, naquele momento ele era conhecido como o Anjo Caído da Gula, e acrescentou que havia ido lá para consumir a nação inteira. Logo depois, vários soldados o atacaram, mas ele os comeu usando algum tipo de familiar enorme que podia invocar à vontade. Ele então reclamou, dizendo que a carne deles era dificilmente comestível. No final, ele só queria comer mulheres. Depois de testemunhar a força do sujeito, o rei decidiu lutar contra ele e uma batalha entre os dois começou. O rei conseguiu resistir aos ataques do herói, mas infelizmente sua força não foi suficiente para danificá-lo, já que Kaibata havia comido vários golems, o que aumentara a resistência de seu corpo. Depois, Siberiano decidiu usar sua técnica suprema, porque o herói não merecia nenhuma misericórdia. No entanto, Kibara não pareceu intimidado de forma alguma, e decidiu enfrentar aquela técnica de frente. Contudo, quando estavam prestes a colidir, Tama chegou, e ela imediatamente capturou a atenção do herói. Ela queria se juntar ao pai na luta, mas o rei a impediu, dizendo que ela não conseguiria substituir Leon. Enquanto isso, a garçonete informou ao trio que Tama tinha um irmão gêmeo chamado Leon, o príncipe herdeiro. Eles eram conhecidos como o valente príncipe Leon e a gentil princesa Matilda, e todos na nação haviam depositado suas esperanças neles. Contudo, uma noite, durante um desabamento no caminho de volta ao castelo, o príncipe Leon e a rainha La Palma faleceram. Então, ao ver o pai muito deprimido, ela disse a Fawn que tomaria o lugar de Leon e aliviaria a mente do pai. Infelizmente, sua decisão causou uma profunda ruptura entre ela e seu pai. De volta à sala do trono, Tama e seu pai discutiam, e ela decidiu atacar imprudentemente o herói, que rapidamente invocou seu familiar para o devorador. Era tarde demais quando ela percebeu o grande erro, mas quando estava prestes a ser devorada, seu pai sacrificou um de seus braços para salvá-la. O herói zombou do rei por aquilo, e Tama ficou furiosa, a ponto de tentar atacar o herói novamente. Mas daquela vez, Briard a nocauteou e a levou embora dali. Algum tempo depois, o trio se despediu de Fawn e Nur perguntou a Sensei o que ele estava escrevendo, mas antes que pudesse responder, o ministro aterrissou na frente deles. Logo em seguida, o velho começou a explicar a situação, mas uma enorme explosão o interrompeu. Naquele momento, Kibara apareceu diante de todos, mantendo o rei como refém. Ele então se apresentou como o novo rei, e disse ao povo que só queria provar a carne de todas as variedades de demi-humanos que viviam ali, mas também deixou claro que só queria comer mulheres e crianças. Esse cara poderia ser o vilão de um filme da Disney, um clássico, é claro?
Obviamente o povo tentou resistir, mas depois que ele comeu um deles, o resto começou a fugir. Infelizmente, ele os informou que havia posicionado monstros que serviam ao Lorde das Trevas por toda a cidade. Depois ele os convidou para sua mesa de jantar e entrou no castelo. Naquele momento, Sensei disse que após ser confinada pelo pai, Tama era a princesa de uma nação caída, a clássica heroína de uma tragédia. No entanto, ele também acrescentou que a heroína que ele procurava jamais aceitaria a tragédia passivamente, então a encorajou a abrir os olhos e mostrar-lhe o resto de sua história. Enquanto isso, Tama tinha um sonho com a mãe, onde ela lhe dizia algo importante. Pouco depois, ela finalmente acordou na casa de Fawn, e logo em seguida se encontrou com ela, o ministro e o trio. Depois, o velho explicou o que havia acontecido, e sua reação imediata foi lutar contra o herói. Mas o ministro, Fawn e Annette a detiveram, pois até o rei havia sido derrotado, o que a lembrou que ele havia perdido por causa dela. Arrogância sem força é pura estupidez. Nur insistiu em ir e Annette de repente disse que a história de Fawn a havia lembrado do terrível acidente que tirara a vida de 2 membros da família real 10 anos antes. Ela ouvira dizer que não houve um único cidadão que não derramasse uma lágrima ao ouvir a notícia, o que era prova de que a realeza era amada pelo povo daquela nação. Por isso, se perdessem Matilda naquele momento, o povo perderia a esperança. Então ela pediu à princesa que os deixasse lidar com a situação. Toma não tinha certeza, mas a sacerdotisa a tranquilizou, dizendo que tinha um segredo para derrotar os de outro mundo. Logo depois, o trio foi enfrentar o herói, e assim que partiram, o ministro lembrou à princesa que ela tinha bons amigos. 2 ogros bloquearam a passagem do trio na entrada. Mas Sensei rapidamente lhes disse que eles tinham ido lá para serem comidos, porque o discurso do herói realmente os havia tocado. Claro, isso deixou os ogros e seus companheiros completamente pasmos. No final, decidiram prendê-los enquanto transmitiam o pedido do nosso protagonista ao herói, e Annette começou a chorar alto por estar presa. Déjà vu? No entanto, o Sensei não planejava morrer naquele momento e deu a Nur sua Gazua, Déjà vu 2. Enquanto isso, na casa de Fawn, o ministro foi ao quarto de Tama para lhe dar sopa, apenas para descobrir que ela havia escapado pela janela. Pouco depois, os 2 ogros estavam informando o herói sobre o pedido do nosso protagonista, quando Tama os nocauteou para a alegria de Kibara, pois seu prato mais desejado havia chegado. Um flashback começou, mostrando Leon e seu pai treinando enquanto Tama os espiava. O ministro, que também estava lá, disse ao rei que a criança tinha um bom coração, e o monarca respondeu que isso era um problema. Naquele momento, o rei descobriu Tama e a repreendeu por não ter vergonha, já que ela estava pendurada de cabeça para baixo em um galho de árvore. No entanto, ela ignorou o comentário dele e pediu para que ele a treinasse também, porque era injusto que apenas o irmão pudesse fazê-lo. O monarca ficou muito bravo com ela e disse para ela saber o seu lugar como princesa. Ele também a ordenou a vestir um vestido e ir ler em seu quarto. Depois, a rainha estava penteando o cabelo de Tama e perguntou a ela sobre o que havia acontecido com o rei. Tama então lhe disse que odiava o pai, queria estudar artes marciais e desejava não ter nascido princesa. A mãe de Tama então pediu que ela ouvisse atentamente o que estava prestes a dizer. De volta ao presente, o rei a repreendeu por ir lá para resgatá-lo, mas Kibara disse que havia pensado que seu prato principal chegaria se usasse o pai dela como isca. Tama então se preparou para lutar e o herói começou a caminhar em sua direção, dizendo que seria uma pena comê-la em uma única mordida em vez de saborear aquela refeição. Ele então disse que, antes que ela morresse, deveriam ter algum entretenimento. Imediatamente depois, ele usou o corpo de um guarda para distraí-la, e seu plano funcionou porque ela baixou a guarda, permitindo que ele a socasse na barriga. Para piorar, ele havia usado uma habilidade de trovão para eletrocutá-la no processo. No final, ela foi arremessada contra uma parede. Tama vomitou sangue, mas não perdeu a consciência. Na verdade, ela até reconheceu a técnica que o herói havia usado como uma das habilidades de seu pai. Logo depois, Kibara confirmou sua suposição, dizendo que sua habilidade Gula não apenas lhe concedia habilidades aumentadas dependendo da carne que ele comia, mas ele até ganhava a capacidade de usar habilidades possuídas por essa carne.
Enquanto isso, dentro do castelo, Sensei, Nu e Annette caminhavam por um corredor enquanto a sacerdotisa o elogiava por conseguir se infiltrar daquela forma. Ela até confessou que pensara que ele realmente queria ser comido. O que ela não sabia era que ele realmente queria isso. Pouco depois, eles chegaram a uma porta e ele disse que aquele era o lugar que procurava, o que surpreendeu Nur e Annette, já que pensavam que iriam lutar com o outro mundo. Uma vez lá dentro, a sacerdotisa percebeu que estavam no quarto da rainha, e logo depois ela se assustou ao ver Sensei abrindo um armário sem cuidado. Ele até procurou em um guarda-roupa como se estivesse buscando algo específico. Nesse ponto, Nur não aguentou mais e disse a ele que deveriam ir confrontar o herói de uma vez. Mas Sensei apenas respondeu que precisava da ajuda dele para abrir algumas gavetas, o que agradou o garoto. Um tempo depois, nosso protagonista encontrou um livro e sorriu amplamente porque era exatamente isso que ele procurava. De volta à luta, Tama mal conseguia ficar de pé. Embora isso tenha surpreendido Kibara, que não esperava que ela resistisse tanto tempo, infelizmente, ele continuou a golpeá-la com força, zombando dela e dizendo que suas insignificantes artes marciais eram inúteis. Outro flashback começou, mostrando Leon praticando seus movimentos enquanto Tama o importunava, tentando chamar sua atenção. Ela então perguntou por que ele praticava o tempo todo se não gostava de lutar. Ao que ele respondeu que estava ciente de que não era tão bom em lutar. Ele também acrescentou que achava que ela poderia ter mais talento para isso do que ele, e essa era a razão pela qual ele tinha que trabalhar mais duro do que todos os outros. Afinal, ele queria se tornar forte como o pai, para poder ser um príncipe capaz de protegê-la, a mãe deles e toda a sua nação. De volta ao presente, Tama fez um enorme esforço para se levantar novamente, irritando tanto o pai quanto Kibara. O rei até perguntou se ela havia percebido o quanto o herói era mais forte. Tama então respondeu que sabia, mas tinha certeza de que Leon jamais teria desistido. Essas palavras deixaram o herói eufórico, e ele disse, rindo histericamente, que realmente se sentia vivo quando comia carne espirituosa como a dela, e acrescentou que todos aqueles dias infrutíferos que ele havia passado em sua vida passada o levaram até aquele dia. Um terceiro flashback começou, mostrando Kibara em sua vida anterior. Ele era um garoto rico que tinha tudo, mas se sentia vazio por dentro, e seu maior desejo era se sentir vivo. Na verdade, ele tentou matar uma de suas criadas, mas foi impedido a tempo, o que o frustrou ainda mais. Então, em uma certa noite, ele matou um mendigo na rua, e logo depois Truck-kun o enviou para outro mundo. De volta ao presente, ele lhes disse que finalmente estava livre para fazer o que queria e que havia parado de ser gado. Logo depois ele tentou comer Tama para o desespero de seu pai. Mas Sensei apareceu na frente dela e de alguma forma bloqueou o ataque, dizendo que a história de Kibara era chata. O herói não entendeu o que estava acontecendo, mas rapidamente percebeu que seu familiar não se movia porque seus instintos se recusavam a comer nosso protagonista. Naquele momento, Nur e Annette chegaram. A sacerdotisa então revelou a habilidade de Sensei e o comandou a enviar Kibara para seu mundo anterior. Infelizmente, nosso protagonista recusou, o que o chocou. Sensei então explicou que não valia a pena escrever sobre a história de Kibara. Claro, isso irritou o herói, e Kibara liberou todo o seu poder, destruindo as paredes e os afastando no processo. O outro mundano então disse que os mataria todos antes de comer Tama. Quanto à princesa, depois de ver como Nur havia sido nocauteada e o quão desesperada estava Annette, ela começou a se sentir culpada. Porque tudo aquilo estava acontecendo devido à sua teimosia em tentar tomar o lugar de Leon. Ela começou a chorar e Sensei a confortou. Tama então perguntou o que deveria fazer, e ele lhe deu um livro brilhante dizendo que dedicava aquela história a ela. Afinal, ele havia confirmado que seu destino malfadado valia a pena ser escrito. Tama abriu o livro e as páginas começaram a voar para fora dele, o que foi reconhecido por Annette como o presente de Sensei. No entanto, ela ficou surpresa que também funcionassem não outromundanos. Infelizmente, ela teve que desviar sua atenção para Kibara porque ele estava se aproximando enquanto a atacava. Por alguma razão, o herói pensou que a sacerdotisa e o garoto eram mais perigosos do que Sensei, Tama e todas aquelas páginas flutuantes. Quanto ao nosso protagonista, ele disse à mulher gato que ela era tão gentil que suprimia seus próprios sentimentos verdadeiros. Afinal, ela havia sido limitada pela visão de seu pai de uma princesa ideal e perturbada por isso.
Ela então tentou substituir o irmão como o príncipe ideal, mas seus sentimentos sinceros não foram compreendidos, ampliando a ruptura entre ela e o pai, e fazendo com que ela também perdesse a visão de seu verdadeiro eu. No entanto, sua falecida mãe havia lhe dito quem ela deveria ser. Naquele momento, uma certa página flutuou à sua frente que Sensei certamente havia escrito com base no livro que encontrara antes. Logo depois, Tama recordou as palavras de sua mãe. A rainha lhe dissera que a vida de Tama era só dela, então ela deveria viver como bem entendesse. Sua mãe até acrescentou que convenceria o rei caso ele se opusesse. Afinal, o pai dela também queria que ela fosse feliz. Sensei então lhe disse que ela não queria ser o príncipe ideal ou a princesa ideal. Ela queria ser apenas Tama. Essas palavras fizeram efeito e as correntes internas da princesa foram finalmente quebradas, fazendo-a liberar uma aura poderosa. Tão poderosa que Kibara finalmente notou que algo estava errado e começou a prestar atenção no que ela estava fazendo com Sensei. Quanto ao nosso protagonista, ele lhe disse que cabia a ela escrever o resto da história. Por outro lado, o rei ficou pasmo porque conseguiu reconhecer o brasão da besta divina na aura de Tama. Ele então recordou o dia em que o brasão havia aparecido em Tama pela primeira vez, e percebeu que era culpa dele que o brasão tivesse permanecido selado desde então. Ele havia trancado seus dons naturais porque queria protegê-la do perigo. No entanto, Kibara não se sentiu intimidado de forma alguma pelo novo poder de Tama. Ele até zombou dela, dizendo que se estivesse em um mangá ou anime, depois daquele aumento de poder, ela o derrotaria e desfrutaria de um final feliz. Mas como aquilo era a realidade e ele era um predador, isso não aconteceria. No entanto, Sensei o interrompeu enquanto acendia um cigarro e disse que, embora fossem frequentemente enganados pela esperança, eram igualmente enganados pelo desespero também. Além disso, mesmo quando eram empurrados para as profundezas do desespero, eles encontrariam um único fio de esperança. Imediatamente depois, Tama atacou e, devido à sua própria arrogância, Kibara foi pego de surpresa, fazendo-o receber vários socos e chutes pesados. Além disso, quando ele percebeu que estava em apuros e tentou contra-atacar, já era tarde demais. Tama usou a técnica suprema Banquete da Besta Divina e o matou. Logo depois, ela desmaiou, mas o pai chegou a tempo de pegá-la. E Annette chegou pouco depois para curar suas feridas. Em seguida, Sensei entregou o diário da rainha ao rei, que lhe perguntou se ele o havia lido sem a permissão dela. No entanto, depois que nosso protagonista admitiu ter feito isso, o monarca o agradeceu por salvar e guiar sua filha. Naquele momento, o ministro chegou e rapidamente percebeu o que havia acontecido. Na verdade, ele até notou que a técnica suprema dela estava incompleta. Logo depois, um enorme monstro parecido com um inseto surgiu. Parecia que Kibara havia sido de alguma forma revivido e transformado naquilo. Na verdade, ele teve vislumbres do antigo rei demônio e entendeu por que aquilo havia acontecido. Aparentemente, ele havia comido a carne do antigo Lorde Demônio, e graças a isso, lhe foi concedido um poder tão imenso que ele sentiu que finalmente havia se tornado o predador alfa daquele mundo. Tristemente para ele, antes que pudesse fazer qualquer movimento, Valdelia, a filha do antigo Lorde das Trevas, apareceu de repente atrás dele e o decapitou. No entanto, Kibara ainda estava vivo mesmo naquele estado, e começou a zombar de Valdelia, dizendo que o pai dela havia sido uma refeição deliciosa. Claro, isso a irritou, e ela obliterou o herói com um ataque de energia. Obviamente, Annette e os outros ficaram em guarda depois de vê-la. Mas Sensei apareceu ao lado dela e a cumprimentou despreocupadamente, o que surpreendeu até Valdelia, já que ela não conseguia acreditar que ele ainda estava vivo. Sensei então perguntou se ela se sentia melhor depois de ter matado um dos assassinos de seu pai, mas ela não respondeu à pergunta e apenas disse que o mataria na próxima vez. Logo depois, ela voou montada em seu dragão. Depois de ver isso, Nur começou a respeitar Sensei ainda mais, porque nosso protagonista havia afugentado aquela mulher aterrorizante. No entanto, aos olhos de Sensei, a tristeza de Valdelia ainda permanecia mesmo depois de matar um dos assassinos de seu pai. Na verdade, ele até disse que um dia gostaria de escrever a história dela. No dia seguinte, Sensei, Annette e Nur decidiram partir e informaram a Fawn que Tama havia escolhido permanecer no castelo para apoiar o rei. Enquanto isso, no castelo, o rei perguntou a Tama o que ela estava fazendo em seu quarto, porque aquele lugar era para uma princesa recatada, não para molecas, então ele a aconselhou a ir com suas amigas.
Afinal, ele não era tão velho a ponto de precisar da proteção de uma novata que carecia de treinamento. No entanto, ele pediu que ela retornasse lá assim que terminasse sua jornada. Imediatamente depois, ela trocou de roupa e saiu por uma janela, dizendo que se tornaria uma poderosa artista marcial quando retornasse. Quanto ao nosso trio, Sensei estava repreendendo Nur por não ter jeito para arrastar um caixão, ao contrário de Annette, o que agradou a sacerdotisa. Ele então proibiu o garoto de puxar o caixão, afinal, ele já havia detectado Tama, que corria em direção a eles. O quarteto chegou a uma árvore gigante e Nur imediatamente ficou impressionada com sua aparência. Até Sensei admitiu que estava transbordando de vitalidade, embora parecesse inabalável, o que irritou o garoto. Quanto a Tama, ela rapidamente explicou que a árvore era a maior de todos os Zauberberg, a famosa árvore do mundo de Gruen. Por outro lado, Annette disse que não importa quantas vezes ela visitasse o lugar, ele sempre purificava o espírito. Naquele momento, o garoto zombou da mulher gato, e enquanto ambos brigavam, a sacerdotisa explicou ao nosso protagonista, que parecia calmo enquanto comia seus doces, que a árvore do mundo era considerada uma árvore inteira que zelava por Zauberberg. Ela concedia sua proteção a todos que a visitavam. Nur então percebeu que Annette estava roubando seu lugar como guia turística e tentou interrompê-la, mas a sacerdotisa a ignorou e continuou dizendo que ao pé da árvore ficava a tranquila cidade de Tonrico, onde as pessoas viviam vidas simples junto à natureza. Logo depois, a elfa loira perguntou ao nosso protagonista se deveriam parar para orar por viagens seguras. Essa última parte foi mais do que a mulher gato pôde aguentar, e ela imediatamente foi importunar Annette enquanto o sensei pedia às duas mulheres que se apressassem e arrastassem seu caixão. Mais tarde à noite, eles chegaram à cidade e ficaram pasmos ao notar que, apesar de seu lema de ser uma cidade que amava a árvore do mundo e a natureza, o lugar parecia um cassino, literalmente. A entrada tinha até luzes de neon, fogos de artifício e letreiros de neon com a palavra cassino na entrada. Uma vez lá dentro, eles confirmaram que todo o lugar parecia um salão de jogos e havia até vários aventureiros tendo um colapso mental depois de perder todo o seu dinheiro, o que Nur achou confuso porque não tinha nada a ver com o lema da cidade. A confusão deles aumentou aos trancos e barrancos quando viram como um aventureiro esfaqueou o outro como se não fosse nada. No entanto, Sensei não pareceu surpreso e simplesmente disse que a água se conformava à forma do recipiente. Então ele pensou que o que estavam vendo deveria ser a realidade que a cidade havia escolhido. No entanto, até nosso protagonista tem momentos em que entra em pânico, e um desses momentos chegou quando ele percebeu que havia ficado sem as pílulas sedativas Cambi Akakumitin. Na verdade, ele imediatamente pediu árvores adequadas por perto para se enforcar. Annette então sugeriu que fossem falar com o prefeito, embora nosso protagonista ainda estivesse chocado com a falta de pílulas, a ponto de começar a comer pedrinhas do chão. Algum tempo depois, eles estavam com o prefeito, que era um homem idoso, e perguntaram o que havia acontecido com a cidade. O prefeito então explicou que Tonrico era uma cidade tranquila que vivia com a bênção da Árvore do Mundo. No entanto, vários meses antes, alguns outros mundanos que haviam chegado para ver a Árvore do Mundo começaram a viver lá. Eles foram os que construíram aquele salão de jogos, que por sua vez atraiu todo tipo de outros mundanos bárbaros de todos os lugares. No final, todos eles haviam tirado dele seu estilo de vida tranquilo. Obviamente, Annette achou aquilo profundamente pecaminoso, e para dar mais peso às suas palavras, o prefeito lhes mostrou uma folha da Árvore do Mundo que parecia quase murcha. Desde o dia em que construíram o salão de jogos, a Árvore do Mundo havia enfraquecido a cada dia e começara a murchar, o que o prefeito interpretou como um sinal de que o espírito da Árvore do Mundo estava entristecido por aquilo. Finalmente, ele pediu ao quarteto que restaurasse a cidade ao seu estado original. Foi nesse instante que Sensei, com uma expressão cabisbaixa, resolveu intervir na conversa e perguntou se eles teriam como restaurar o pote de seus comprimidos à sua forma original. Claro, Tama não conseguia entender nosso protagonista, mas antes que ela pudesse dizer algo, um cavaleiro em armadura reluzente surgiu, afirmando ter escutado a conversa e que ele salvaria a Árvore do Mundo. Ele então se apresentou como Yamada, o outro mundano, o que deixou as damas e o garoto em alerta. Sensei ainda tentava fazer seu pote produzir mais pílulas. O cavaleiro então disse que entendia a desconfiança deles pelos outromundanos, mas que ele era diferente.
Ele era alguém que realmente desejava a paz para aquele mundo, então não podia ignorar as más ações de seus companheiros outromundanos. Imediatamente depois, ajoelhou-se diante do prefeito e pediu permissão para lidar com a situação. Tama não podia acreditar no que via, e Annette ficou feliz, dizendo que deveriam ajudar o Sr. Yamada e salvar a cidade juntos. Infelizmente, Sensei já havia partido há muito tempo. Ele caminhava perto do cassino, reclamando que sua mente e corpo pareciam muito saudáveis por não estarem sob a influência das pílulas. Então decidiu fazer algo a respeito o mais rápido possível. De repente, ele encontrou a entrada de uma caverna numa colina próxima, e após dizer que o lugar cheirava a imoralidade, decidiu entrar. Assim que adentrou, confirmou suas suspeitas, pois várias pessoas fumavam algo mágico, desfrutando de seus efeitos. Sensei ficou feliz ao encontrar aquele lugar e pediu às pessoas que compartilhassem um pouco com ele. Mas logo depois, uma bela mulher começou a acariciar seu rosto, dizendo que não o reconhecia e oferecendo levá-lo a um lugar mais divertido que aquele. Algum tempo depois, ambos estavam numa taverna onde ela era a responsável e ele, o único cliente. Isso, porém, não incomodava Sensei, que continuava a beber sem parar. Até a mulher lhe disse que ele já havia bebido demais, mas ele explicou que estava tentando beber até a morte. Viver o deixava tão triste que ele não conseguia suportar. Claro, a mulher levou suas palavras como uma piada e perguntou o que ele fazia naquela caverna antes de explicar que era para lá que iam as pessoas viciadas nas folhas analgésicas da árvore do mundo. Ele respondeu que havia perdido algo importante para ele, e a ideia de sua mente e corpo ficarem saudáveis o mantinha acordado à noite. Ao ouvir isso, a mulher lhe disse, de forma muito sexy, que o ajudaria a dormir confortavelmente. Ela então se revelou uma dançarina e logo em seguida começou a se apresentar para ele, o que nosso protagonista achou muito agradável. Quanto a Annette, ela estava no chão, chorando alto dentro de uma pequena casa, pois não sabia onde Sensei estava. Ner, Tama, o prefeito e Yamada também estavam lá. E claro, o cavaleiro não compreendia o comportamento da sacerdotisa. Contudo, antes que Ner pudesse explicar a situação, a dançarina chegou com um sensei adormecido nos braços, o que chocou Annette e até Tama ficou surpresa. Logo depois, Annette tentou confrontar a dançarina ruiva, mas o prefeito foi mais rápido e perguntou o que ela queria, lembrando-a de que ele havia dito para não ir lá. A mulher, chamada Ash, respondeu que fora deixar Sensei e imediatamente partiu. Tama então perguntou ao prefeito quem ela era, e ele respondeu que ela era conhecida como a Bruxa de Tonriko. Quando os outromundanos construíam o cassino, eles não puderam impedi-los, mas ela conseguiu o favor deles e abriu um bar ao lado. Ela sempre fora uma mulher misteriosa que vivia à beira da cidade. Eles a deixaram em paz por ser inofensiva, mas era uma verdadeira trapaceira. Começou a fazer fortuna, encantando outromundanos com sua bebida e dança, e o povo da cidade passou a chamá-la de traidora. Ao ouvir isso, o cavaleiro disse que ela também deveria pagar por se aliar aos vilões, e o prefeito pediu que ele salvasse a cidade. No dia seguinte, Sensei saía de casa quando Annette o parou, dizendo que estavam prestes a iniciar a luta contra os outromundanos. Mas nosso protagonista respondeu que não havia aceitado aquele trabalho perigoso, e que tudo o que queria era a paz concedida pelo bar. A sacerdotisa tentou dizer algo mais, mas Yamada a impediu, dizendo que era inútil, pois Sensei já havia sido enfeitiçado pela bruxa. Uma vez no bar, ele agradeceu a Ash por fazê-lo esquecer sua dor, mas a mulher respondeu que ele não deveria ficar por ali. Caso contrário, não deveria culpá-la se ela o arruinasse. Ao que ele respondeu que queria exatamente isso. Depois, este lhe contou sobre uma lenda que dizia que quando o espírito da árvore do mundo descesse, os desejos dos fracos e doentes seriam concedidos, e eles seriam salvos. Ela então o aconselhou a orar para aliviar sua dor, mas ele respondeu que era ela quem queria ser salva, o que a surpreendeu. Afinal, sua dança, embora bela, era repleta de tristeza. Ela tentou dizer algo, mas alguns outromundanos chegaram naquele momento e começaram a brigar por dinheiro. Aparentemente, alguns perdedores deviam muito aos donos do cassino. No entanto, os donos enfrentavam outro problema. Quase não havia pessoas com dinheiro na cidade, então pensavam em mudar o cassino para outro lugar. Embora seu líder tenha tido outra ideia, atrairiam os demi-humanos que viviam do outro lado da ponte.
Este então interveio para lembrá-los da promessa de que apenas outromundanos poderiam jogar no cassino. Mas os líderes simplesmente responderam que aquilo era negócio, e observaram que com mais clientes, ela também ganharia mais dinheiro. No entanto, a mulher disse que lhes pagava uma fortuna em dinheiro de proteção para que não tocassem nas pessoas do outro lado da ponte. Infelizmente, eles a ignoraram e decidiram sequestrar algumas pessoas para fazê-las fumar umas folhas como teste. Ela tentou impedi-los, mas foi atingida. Por sorte, Sensei a pegou, dizendo que ela não era uma bruxa, mas um anjo, o que a fez corar. Naquele momento, uma explosão ocorreu, e quando os donos saíram, encontraram nosso Yamada e os outros haviam destruído o cassino. Claro, os outromundanos estavam furiosos, mas quando uma batalha estava prestes a começar, Sensei se meteu no meio e começou a repreender o cavaleiro por sua atitude, que por sua vez repreendeu nosso protagonista por não se juntar ao seu lado. No fim, Sensei simplesmente sentou e o cavaleiro lutou contra os outromundanos, a quem derrotou com paz. Yamada então perguntou a Ash se ela também lutaria com ele, mas ela apenas o agradeceu por salvar a cidade. O prefeito e o povo da cidade chegaram naquele momento e começaram a elogiar o cavaleiro, mas quando viram Ash, começaram a insultá-la, a tirar pedras nela e mandá-la sair da cidade. Nem mesmo Yamada conseguiu detê-los. Naquele momento, Sensei apareceu à frente dela para protegê-la, chamando os outros de escória pela forma como tratavam aquela que havia lutado sozinha para proteger a cidade. Ele então explicou como Ash manipulava os outromundanos para mantê-los sob controle, a fim de que nenhum mal atingisse os moradores. Obviamente, o povo não acreditou nele, e Ash disse a Sensei que estava tudo bem antes de se desculpar e deixar a cidade. Enquanto um cavaleiro atônito e impotente via a cena e o povo celebrava. Yamada então perguntou a Sensei se ele sabia que aquilo aconteceria, e nosso protagonista respondeu fumando um cigarro que a linha entre o bem e o mal era algo nebuloso. No entanto, muitos desejavam uma distinção clara e nunca duvidaram de que eram bons. O cavaleiro perguntou se ele estava errado, e Sensei respondeu que não sabia. Mas o que era claro é que a cidade havia, por vontade própria, abandonado sua própria protetora. Nosso protagonista então deixou a cidade com seus amigos. Como se para confirmar as palavras sombrias de Sensei, o prefeito apareceu e pediu a Yamada que se tornasse o guarda-costas da cidade, explicando que planejavam continuar o negócio de vender as folhas da árvore do mundo aos viciados. Afinal, com os malfeitores fora, a árvore produziria mais folhas. O prefeito até ofereceu a Yamada 10% dos lucros, o que foi a gota d'água para o cavaleiro antes que ele tivesse um pequeno colapso. Enquanto isso, Tama disse que o final a deixara com um gosto amargo na boca, e Annette perguntou a Sensei se ele havia previsto tudo, ao que ele respondeu que também era como Yamada, de certa forma, pois também falhara em salvar Ash. Naquele momento, a árvore do mundo finalmente secou, o que assombrou a todos, e logo depois, uma mulher com asas de borboleta apareceu diante de Sensei. Era a verdadeira forma de Ishi. Ela era o espírito da árvore. Então agradeceu-lhe por compreendê-la e lhe deu uma bênção para que pudesse encontrar alguma paz em sua vida, reabastecendo seu pote com muitas pílulas. De fato, ele havia adquirido Cometim infinito.